Agora são 2h13. A gente volta a falar ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, que fica aqui em Belo Horizonte. A gente até interrompeu a programação que você estava assistindo aí na TV Assembleia, porque já teve início aqui no plenário a reunião ordinária desta quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2024. São 26 proposições na pauta para a votação dos deputados. A reunião foi aberta pela vice-presidenta da Casa, a primeira vice-presidenta, a deputada Leninha, e agora o deputado Mauro Tramonte faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos então acompanhar os trabalhos. Às 10h12, a presidência declara aberta a reunião. Comparece o deputado Tadeu Martins Leite e demais deputados. Informada a destinação da reunião, a presidenta convida para compor a mesa o deputado Eli Tarquínio para exercer a função de primeiro secretário, o deputado João Vitor Xavier, terceiro secretário, nas funções de segundo secretário, o deputado, reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A seguir, a presidência suspende a reunião por 5 minutos para entendimento entre as lideranças. Reabertos os trabalhos, o presidente profere decisão, nos termos do artigo 83 do Regimento Interno, estabelecendo normas complementares para a eleição da mesa da Assembleia para o biênio 25-26, e informando que a votação será feita separadamente para cada cargo por voto aberto, nos termos do artigo 55 da Constituição do Estado, e por meio eletrônico. Nesse passo, o deputado Eli Tarquínio, primeiro secretário ad hoc, em atenção à solicitação do presidente, informa ao plenário o registro das candidaturas, de conformidade com o inciso 1º do artigo 9º do Regimento Interno. Ato contínuo, a presidência dá início ao processo de eleições dos membros da mesa da Assembleia para o biênio 25-26 e anuncia a votação para o cargo de presidente. Na sequência, procede-se à realização da eleição para os cargos da mesa. Realizada a eleição, o presidente proclama os eleitos. Presidente, deputado Tadeu Leite. Primeira eleição, o presidente proclama os eleitos. Primeira vice-presidenta, deputada Leninha. Segundo vice-presidente, deputado Duarte Bechir. Terceiro presidente, deputado Betinho Pinto Coelho. Primeiro secretário, deputado Gustavo Santana. Segundo secretário, deputado Alencar da Silveira Júnior. Terceiro secretário, deputado João Vitor Xavier. Isto posto, fazem uso da palavra para a declaração de votos os deputados Cássio Soares, Alencar da Silveira Júnior, Gil Pereira, Leleco Pimentel, Eli Tarquínio e Ricardo Campos. Deputada Ana Paula Siqueira, deputados Dr. Jean Freire, Mauro Tramonte, Raul Belém, João Júnior, João Vitor Xavier e Duarte Bechir. A deputada Leninha e os deputados Gustavo Santana, Betinho Pinto Coelho, Bruno Engle, Dorgal Andrada, professor Wendel Mesquita e Bosco. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para o ordinário de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 18 horas, no termo do edital de convocação. Levanta-se a reunião, esta é a ata, senhor. Obrigada, deputado Mauro Tramonte. Em discussão a ata, não havendo quem souber se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. A presidência suspende os trabalhos por alguns instantes. Um pouquinho então, viu, Heitor? Obrigada. Comunicações de apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Presidência, no uso de suas atribuições, reforma o despacho anterior e nos termos do inciso 2º do artigo 173, combinado com o parágrafo 3º do artigo 54 do Regimento Interno, torna-se em efeito recebendo o projeto de lei 3.075/24, deputado Bosco. Presidência, no uso das suas atribuições da mesma forma, reforma o despacho anterior e determina que o projeto de lei 3.094/24, deputado Bruno Engle, que havia sido distribuído às comissões de Justiça, Saúde e Desenvolvimento Econômico e de Fiscalização Financeira, seja redistribuído às comissões de Justiça, Saúde e Fiscalização Financeira em razão de natureza da matéria, ficando mantidos os demais atos processos praticados até o momento. A presidência informa
que foi aprovado, conclusão nos termos do parágrafo 103 do Regimento Interno, requerimento 9.209 de 24 da Comissão de Direitos Humanos, publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Requerimento 8.332 de 24 das deputadas Macaé e Lohana e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Academia Mineira de Letras pelos 115 anos de sua fundação. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do nosso regimento interno. Presidência solicita a atenção de todos os deputados, deputadas, pede atenção do líder de governo, deputado João Magalhães, os líderes da casa, pois vamos iniciar a votação das indicações feitas pelo governador do Estado. Portanto, pede às senhoras deputadas e senhores deputados para que retornem ao plenário para iniciarmos o processo de votação, iniciando em turno único pela indicação número 1 de 2023, feita pelo governador do Estado, do senhor Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, para o cargo de diretor-geral do IDENE. A comissão especial opina pela aprovação da indicação. Em discussão, a indicação. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, a presidência vai iniciar o processo de votação deste primeiro projeto da tarde de hoje. Em votação. O primeiro projeto em votação hoje aqui no plenário é uma indicação, então, do governador Romeu Zema à diretoria-geral do IDENE, que é o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Zema indica o nome do senhor Carlos Alexandre Gonçalves da Silva para o cargo. Ele possui mais de 20 anos de experiência com atuação nos setores público e privada, em áreas como gestão, planejamento, orçamento, finanças e marketing. Vai proceder a segunda chamada de votação e pede a atenção das senhoras deputadas, senhores deputados, neste momento. Em votação. Essa indicação, portanto, é para o cargo de diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, o IDENE. Esse indicado, ele na área acadêmica, possui mais de 10 anos de experiência lecionando para cursos de graduação e pós-graduação de diferentes faculdades e universidades, entre elas a Pitágoras, Unicet, Newton Paiva, UNA e a própria UFMG. Votaram sim 30 senhoras e senhores deputados, votou não um senhor deputado. Mais a presença da deputada Andréia de Jesus, Antônio Carlos Arantes, doutor Jean Freire, registro voto sim, deputado Bosco, presença do deputado Luizinho, deputado Elismar Prado, da mesma forma, deputado Grego votando sim, mais a presidente, e deputado Arlen Santiago, deputado Dorgal, doutor Wilson. Portanto, está aprovada esta indicação. A presidência pede atenção ao parlamento. Discussão em turno único da indicação número 8 de 23, feita pelo governador do Estado, do senhor Rodrigo Rodrigues Tavares, para o cargo de diretor-geral do DR. A comissão especial opina pela aprovação da indicação. Em discussão, a indicação. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação. Em votação. Rodrigo Rodrigues Tavares, indicado de Zema à diretoria-geral do DR, é formado em Direito, é natural de Teófilo Otoni, do Vale do Mucuri, e entre as várias atividades que exerceu se destaca a gerência de relações institucionais e assessoria da presidência da Companhia de Recursos Minerais, que é uma empresa do governo federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
Diretoria-Geral do DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, que tem desafios importantes aí, que as más condições da malha rodoviária estadual, que é a maior do país, pautaram os questionamentos ao diretor-geral Rodrigo Tavares durante a sabatina aqui na Assembleia. O indicado admitiu que a situação das rodovias está longe do ideal, mas destacou que foram investidos somente no ano passado 1,6 bilhão na área. Votaram sim 38, senhoras e senhores deputados. Votou não 1, senhor deputado. Portanto, não houve voto em branco. Portanto, está aprovada a indicação. Registro voto sim, deputado Betinho Pinto Coelho. Discussão em turno único da indicação número 22 de 23, feita pelo governador do Estado, senhor Paulo Henrique Azeredo Nascimento, para o cargo da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais, Ultramig. Comissão especial opina pela aprovação da indicação. Em discussão, não há oradores inscritos, vamos dar início à votação dessa indicação. Em votação. Agora a gente acompanha a votação da terceira indicação do governador Zema, órgãos públicos aqui do Estado. Desta vez, a indicação de Paulo Henrique Azeredo Nascimento para presidente da Ultramig, que é a Fundação de Educação para o Trabalho aqui de Minas Gerais. Paulo Henrique Azeredo Nascimento é advogado e tem experiência na área de educação. Lembrando que a Ultramig é referência no ensino profissionalizante no Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. As votações das indicações são sempre precedidas de sabatinas desses sindicados em comissões especiais aqui da Assembleia. E o indicado, Paulo Henrique Nascimento, indicado aí à presidência da Ultramig, ressaltou na sabatina parcerias estratégicas firmadas com 14 municípios para entender as demandas de qualificação locais. Foi um dos esclarecimentos que ele trouxe aqui à Assembleia durante a sabatina realizada em comissão especial. Votaram 139, senhoras e senhores deputados. 3 deputados votaram não. Não houve voto em branco, portanto está aprovada a indicação. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Vem à mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando nos termos regimentais a inversão da pauta desta reunião, de modo que o PL 2238 de 2024 seja apreciado em último lugar. Em votação, as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Da mesma forma, requerimento do deputado Raul Belém, solicitando nos termos do artigo 281 do Regimento Interno, a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o PL 426 de 23 seja apreciado em primeiro lugar dentre os projetos em discussão. Em votação, deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Votação em segundo turno, projeto de lei 1319 de 23, do deputado Dorgal Andrada, que dispõe sobre a regulamentação do uso de veículos de apoio a ciclistas nas rodovias do Estado. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresenta. Vamos dar início à votação deste projeto para encaminhar. Senhor presidente, Deputado gostaria... Dorgal Andrada. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de pedir o apoio aos meus pares para aprovação desse projeto. Um projeto, pessoal, que trata da segurança das vidas dos ciclistas. Como nós sabemos, tem acontecido muitos acidentes com ciclistas e aqui em Minas Gerais, infelizmente, não é permitido o uso da escolta em acostamentos das rodovias mineiras. Então, esse projeto passa a garantir que os ciclistas, e aí dou um exemplo aqui, eu que frequento, pedalo, inclusive o presidente dessa casa também, um ciclista assíduo, sabe o que a gente passa, a gente às vezes se une e a gente contrata um apoio para que uma motocicleta de apoio possa nos fazer a escolta, garantindo assim a nossa segurança. Em Minas Gerais, hoje, isso é impossibilitado, eles são multados se eles fazem isso. No Rio de Janeiro e outros estados isso é permitido. Então, agora, se aprovada essa legislação, nós vamos poder fazer isso aqui no estado de Minas Gerais e, futuramente, nós vamos também tentar garantir isso na Câmara dos Deputados
para que as rodovias federais também possam receber esse tipo de escolta. Então, esse é o apoio que nós damos aos ciclistas. Conto com o voto dos senhores. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Dorgal. Vamos dar início à votação deste projeto, salvo emenda. Em votação. O plenário da Assembleia passa agora à votação de projetos de lei, este de autoria do deputado Dorgal Andrada, votação em segundo turno, ou seja, já de forma definitiva. A proposta pretende garantir aos ciclistas o uso de veículos de apoio que possam trafegar também nas pistas de rolamento quando não houver acostamento na via. O projeto também cria a obrigação ao DETRAN, atual Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, de emitir permissão para esses veículos de apoio. Em votação. Vimos aí o autor do projeto, Dorgal Andrada, o deputado Dorgal Andrada, justificando a importância do projeto, que tem aí um objetivo de permitir essa utilização de veículo de apoio, de escolta, para ciclistas nas rodovias do Estado. Ele um praticante do ciclismo, ele é triatleta, e trazendo essa importante demanda dos ciclistas de todo o estado de Minas Gerais para dar mais segurança à modalidade dos praticantes e também dos motoristas. Votaram sim 55 senhoras e senhores deputados, um voto não ou em branco, portanto está aprovado o projeto. Nesse momento, vamos votar a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Essa emenda propõe uma mudança no texto, alteração do nome do órgão executivo de trânsito aqui no estado, que atualmente é a Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, então para que o nome do DETRAN seja substituído por esse novo nome. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Quem nos assiste neste momento deve estar ouvindo aí ao fundo a manifestação dos servidores. São servidores que estão aqui protestando contra o projeto que muda o valor de contribuição que os servidores hoje fazem pela assistência em saúde, do IPSENG Saúde, né? O projeto está na pauta, mas ele ficou para último lugar aqui na relação dos projetos pautados para esta reunião de plenário. Votaram sim 47, senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Parabéns, deputado Dorgal, pelo projeto aprovado nesse momento. Votação em segundo turno do projeto de lei número 1501, de 23, do deputado Dr. Maurício, que altera a lei do número 22.609, de 20 de julho de 17, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santa Maria de Itabira o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Portanto, vamos dar início à votação. Em votação. Trata-se de um projeto de lei do deputado Dr. Maurício que altera uma lei de 2017. Essa lei autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santa Maria de Itabira, na região central, um imóvel integrante do patrimônio do Estado para ser utilizado pela municipalidade com um objetivo específico. Essa lei, então, é do ano de 2017 e destina o imóvel para a construção de um ginásio poliesportivo. Mas, com o hiato temporal, até agora, a municipalidade possui outras prioridades, como a instalação de equipamentos públicos para a promoção da saúde. É exemplo do que acontece em votações de projetos de doação de imóveis, quando há também uma alteração na destinação desse imóvel, e essa alteração precisa ser validada aqui pelos deputados da Assembleia. Por isso, então, o projeto do deputado Dr. Maurício, mudando a destinação do imóvel lá na cidade de Santa Maria de Itabira. Votaram sim 48, senhoras e senhores deputados, houve voto não em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão. Em segundo turno, projeto de lei 426, de 23, do deputado Raul Belém, que autoriza o Poder Executivo a alienar onerosamente o imóvel que especifica e dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta o vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, portanto, vamos dar início à votação deste substitutivo número 1. Em votação.
A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Está em votação nesse momento o projeto de lei do deputado Raul Belém, que autoriza o Estado a alienar um imóvel. Conforme o deputado, a alienação do imóvel pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no bairro Aparecida, em Uberlândia, busca atender aos princípios da eficiência na administração pública. É um imóvel muito antigo e demanda um valor muito alto para a reforma, apresenta problemas estruturais e há então a necessidade de uma reforma geral na edificação. Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados, no voto não ou em branco, registro o voto sim do deputado Carlos Henrique, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em turno único do projeto de lei número 2.934 de 24 do governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e da Procuradoria-Geral de Justiça e altera a lei número 24.964 de 9 de setembro de 24. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta e pela rejeição da emenda número 1. Em discussão, o projeto, na hora dos inscritos, encerra essa discussão. Então, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Este é um projeto de lei de autoria do governador Romeu Zema. Ele autoriza a abertura de um crédito suplementar no orçamento do Estado em favor do Tribunal de Contas. Esse crédito seria de até R$12.750.000, com a finalidade de atender à rubrica pessoal e encargos sociais. Para isso, serão utilizados, segundo o projeto, recursos provenientes da anulação da dotação orçamentária própria do grupo de pessoal e encargos sociais da fonte de recursos ordinários. Esse projeto também autoriza crédito suplementar em favor da Procuradoria-Geral de Justiça até o limite de R$8 milhões, com o objetivo de atender a pessoal e encargos sociais. Matérias como essa de natureza orçamentária sempre tramitam em turno único, por isso, votação única aqui no plenário da Assembleia. Votaram sim 60, senhoras e senhores deputados, no voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Nesse momento, a presidência vai colocar em votação a emenda número 1, com parecer pela rejeição. Em votação. A presidência vai proceder à votação da emenda número 1, com parecer pela rejeição. Em votação. Voto não, presidente. Essa emenda número 1, ela exige a publicação de relatório trimestral sobre as despesas de pessoal e encargos sociais dos entes mencionados no projeto. O relator Zé Guilherme opinou pela rejeição dessa emenda lá na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, entendendo que essas informações já são prestadas periodicamente no relatório de gestão fiscal exigido aí pela Lei Complementar Federal 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 7, senhoras e senhores deputados. Votaram não 48, senhoras e senhores deputados. O voto em branco, portanto, está rejeitada a emenda número 1. Discussão em turno único do projeto de lei. Registro voto. Favor alterar o voto do deputado Dr. Jean Freire para não. Deputado Ricardo, Vossa Excelência já tinha votado não. É para alterar para sim? Alterar o voto do deputado Ricardo para sim. Por gentileza. Discussão em turno único, projeto de lei número 2.971, de 24, do deputado
do governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto e pela rejeição da emenda número 1 em discussão. Projeto, na hora dos inscritos, encerra essa discussão. Vamos, portanto, dar início à votação deste projeto, salvo emenda. Em votação. Favor registrar o voto. Mais um projeto em que a Assembleia autoriza o governador a abrir crédito suplementar no orçamento do Estado, dessa vez em favor do Tribunal de Justiça Militar. O limite previsto é de R$ 3.400.000 para finalidades como, por exemplo, atender a outras despesas correntes até o valor de R$ 1.900.000. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Outras destinações desse crédito suplementar, investimentos até o valor de R$ 200.000 e pagamentos de pessoal em encargos sociais até o valor de R$ 1.300.000. Como a gente falava há pouco, projetos que tramitam em turno único e quando chegam à Assembleia passam apenas pela Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária com membros das demais comissões permanentes da Casa e depois votação única aqui no plenário. Votarão sim 57 senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não, não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto, salvo emenda. Nesse momento, vamos votar a emenda número 1, com parecer pela rejeição. Em votação. Orientação não. Essa emenda foi apresentada pelo deputado Sargento Rodrigues na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e exige a publicação de relatório trimestral sobre as despesas de pessoal e encargos sociais dos entes mencionados no projeto. O relator, deputado Zé Guilherme, opinou pela rejeição dessa emenda e o posicionamento dele foi confirmado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A emenda é o mesmo teor do projeto anterior, é a mesma lógica, exigindo aí a prestação de contas desses créditos suplementares, mas, novamente, aqui a argumentação do presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Zé Guilherme, foi que essas informações exigidas na emenda do deputado Sargento Rodrigues já são prestadas periodicamente no relatório de gestão fiscal do Tribunal de Justiça Militar, uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Votaram sim 6 senhoras e senhores deputados, votaram não 46 senhoras e senhores deputados, nenhum voto em branco. Portanto, está rejeitada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno, projeto de resolução número 26 de 2023, do deputado Sargento Rodrigues, que susta os efeitos do artigo 5º da resolução número 5.295, de 13 de julho de 23, do Comando Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto, a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Originalmente, esse projeto susta os efeitos de uma resolução de 2023 do Comando Geral da Polícia Militar aqui de Minas Gerais. Essa resolução define procedimentos para designação e recondução de militares da reserva remunerada para o serviço ativo e propõe que as férias anuais e o abono sejam calculados apenas sobre o prolabore, que corresponde a 1/3 dos proventos e não sobre a totalidade deles. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O autor desse projeto, o deputado Sargento Rodrigues, argumenta que essa determinação, que a atual legislação implica uma distinção entre o cálculo do abono de férias dos militares da ativa e o cálculo do abono recebido pelos militares reconduzidos à ativa. Para o deputado, isso viola o Estatuto dos Militares de Minas Gerais, o qual prevê que o militar designado tem os mesmos direitos e obrigações do militar da ativa. Votarão sim 57 senhoras e senhores deputados. Não voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno
do projeto de lei complementar número 50, de 2020, do deputado Celim Sintrocel, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale do Aço, nos termos das leis complementares números 88 e 90, de 12 de janeiro de 2006. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto em discussão. O projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. No decorrer da discussão, foram apresentados... O deputado Celim está inscrito para encaminhar. Porém, antes, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto 3 emendas, sendo 2 do deputado Celim Sintrocel, que receberam os números 1 e 2, e uma do deputado Tito Torres, que recebeu o número 3, e que, por conter matéria nova, vem acompanhada de acordo de líderes. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, as emendas serão submetidas à votação independentemente de parecer. Portanto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e informa que a matéria será aprovada se obtiver, no mínimo, 39 votos favoráveis. Antes de colocarmos em votação, com a palavra, para encaminhar, deputado Celim Sintrocel. Senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, eu venho aqui para poder dizer para todos, o Parlamento Mineiro, da importância desse PLC 50, que trata do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Vale do Aço, dos municípios de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timóteo e Santana do Paraíso. O PDDI, ele, uma vez aprovado aqui nessa casa, ele será o primeiro plano diretor aprovado em Minas Gerais e o terceiro Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado aprovado no Brasil. E eu quero aqui dizer a todos os deputados e deputadas, presidente, da importância deste instrumento para todos esses municípios. Uma aprovação desse PDDI, ele vai dar para todos os municípios da região metropolitana do Vale do Aço uma segurança jurídica, uma oportunidade de uma atração de novos investidores para a região do Vale do Aço. E, de certa forma, será também uma ferramenta para que os prefeitos, prefeitas, os gestores públicos do Vale do Aço possam ter, de uma forma organizada, a poder fazer os governos e as gestões com políticas públicas importantes em favor da sociedade, seja na saúde, seja na educação, seja no transporte coletivo, seja no meio ambiente, seja na segurança. Tudo isso vai dar uma oportunidade muito grande para que o município possa sempre crescer, a região possa sempre crescer de uma forma ordenada. Por isso, eu venho aqui, mais uma vez, pedir a todos os deputados e deputadas pela votação a favor do PLC 50, porque a votação do PLC 50, a aprovação do PDDI, será muito importante para cada cidadão, para cada cidadã, para cada munícipe de todos esses 4 municípios do Vale do Aço. A construção do PDDI foi um esforço político de várias lideranças políticas. E aqui eu quero acrescentar o esforço da Unileste, que trabalhou muito na construção desse PDDI, o esforço da Agência Metropolitana do Vale do Aço, também que construiu entendimentos junto com assembleias, com debate com a sociedade, para que esse PDDI pudesse chegar nesse momento, num segundo turno de aprovação aqui na Assembleia de Minas Gerais. Então, é um grande passo. Isso também servirá de referência para a região metropolitana de Belo Horizonte, que ainda não tem o seu PDDI aprovado, mas que busca consensar com todos os municípios. E tudo que tem ali contido no PDDI trata dos interesses de todo cidadão e trata de políticas públicas importantes para a nossa população do nosso Vale do Aço. Por isso, eu reitero aqui a todos os deputados e deputadas, presidente, pela votação, sim, no projeto PLC 50, para que a gente tenha em Minas o primeiro PDDI aprovado aqui em Minas Gerais e o terceiro no Brasil. E
continuarei agradecendo a todos aqueles que construíram essa oportunidade de chegar aqui, neste momento, numa votação em segundo turno. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Celinho. Tem a palavra, neste momento, o deputado Leleco Pimentel, para encaminhar. Presidente, deputados e deputadas, este assunto do Estatuto das Metrópoles, que é o que hoje obriga a termos uma lei que regulamenta o PDDI, fez com que a resolução daquele conselho da região metropolitana ficasse invalidado, o que de fato mostra que a ausência do PDDI é prejudicial às duas regiões metropolitanas de Minas Gerais, qual seja Vale do Aço, região metropolitana de Belo Horizonte. Mas daí, termos emendas no plenário sobre aquilo que foi aprovado pelo Conselho da região metropolitana, nós estamos cometendo um equívoco pior do que a ausência do PDDI. E chamo a atenção, porque nós já fizemos audiência pública nesta casa, porque a ausência do PDDI fez com que uma transação de um terreno da Uzi Minas, parte no município de Patinga, parte no município de Fabriciano, fosse objeto de corrupção, especulação imobiliária e, inclusive, supressão de Mata Atlântica. Deputado Celinho, nós defendemos a aprovação do PDDI justamente para que ele seja revisado imediatamente, mas não é correto, não é legal este PDDI receber emendas de plenário daqueles que são diversos e que não construíram sequer o consenso para a aprovação deste PDDI. Eu faço essa defesa porque o que nós estamos trazendo para este plenário não pode ser um acordo de líderes. Nós devemos ter respeito àquilo que, por legislação, foi aprovado justamente por um conselho deliberativo que é coletivo e que agora vem receber no plenário emenda avulsa de deputado, mesmo que assinada pelo Colégio de Líderes. Eu quero pedir aos deputados que coloquem este tema sobre as regiões metropolitanas dentro do arcabouço daquilo que nós construímos no Brasil. Primeiro o Estatuto das Cidades, em 2001, o Estatuto da Metrópole, e é tão novo que o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana, ele já vem esfacelado, como é o caso deste PDDI, que agora, por conta da Prefeitura de Santana, que quer incluir o desenvolvimento para a inclusão de um aeroporto, não sabendo que esta emenda de plenário fere de morte o Estatuto da Cidade e desrespeita aquilo que aquele conselho aprovou e que deveria ser apenas objeto de um projeto de lei complementar para que torne-se lei. E no Brasil, somente 2 estados aprovaram como lei. Nós estamos na Assembleia Legislativa cometendo um erro ao aceitar emenda de plenário, quando nós deveríamos apenas aprovar o PDDI e sugerir a imediata revisão. Eu faço aqui as considerações aos deputados e pediria, presidente, que a gente pudesse observar a norma legal, porque o que nós estamos fazendo é passível de ser contestado na Justiça. Senhor presidente. Obrigado, deputado Leleco. Para encaminhar, deputado João Magalhães. Senhor presidente, essas emendas foram apresentadas pelo deputado Celinho e pelo deputado Tito. Elas vão aperfeiçoar o texto, corrigir pequenos erros, principalmente de redação. Elas não modificam o texto. Logo após a votação do texto principal, nós teremos votação de 3 emendas e somos favoráveis à aprovação das 3 emendas. Obrigado, deputado João Magalhães. Portanto, a presidência vai dar início à votação deste projeto, salvo emendas. Em votação. Está em votação neste momento um projeto de lei complementar do deputado Celinho Sintrocel, e que trata do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado
da região metropolitana do Vale do Aço. É praticamente um guia para o desenvolvimento e a gestão das funções públicas de interesse comum da região metropolitana do Vale do Aço. Esta região metropolitana, ela engloba vários municípios, como Ipatinga, região que o deputado representa. O autor do projeto, o deputado Celinho Sintrocel, explicou aí que o plano, em resumo, viabiliza o desenvolvimento organizado, ordenado da região do Vale do Aço. E a gente pode ver no desenho do texto, né, ele é dividido em diversos capítulos e seções, cada um deles prevendo aí iniciativas sobre eixos temáticos do desenvolvimento institucional, do desenvolvimento urbano, meio ambiente e uma série de outros pontos aqui que são levantados pelo projeto. Votaram sim 57, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto salvo emendas. Nesse momento, a presidência vai colocar em votação a emenda número 1, sem parecer. Presidente, eu pediria se o senhor pudesse ler a emenda, perdão, porque é para conhecimento, a terceira, sobretudo. Não, deputado Leleco, se Vossa Excelência quiser pedir a leitura da emenda, o maior prazer, mas é porque agora, nesse momento, não cabe encaminhamento no momento. Registro voto sim do deputado Adriano Alvarenga. Você quer pedir a leitura da emenda ou pode seguir? Pois é, então na hora você pede a leitura. Portanto, a presidência vai dar início à votação da emenda número 1. Em votação. Esta emenda foi apresentada pelo deputado Celinho Sintrocel, que é o autor do projeto. Ela estabelece que o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana do Vale do Aço seja atualizado no prazo de até 2 anos. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esta e outras 2 emendas que serão votadas na sequência são emendas de segundo turno e, como é previsto no regimento, elas são votadas independentemente de parecer, porque foram acatadas, acolhidas aí pela maioria dos integrantes do Colégio de Líderes aqui da Assembleia. Votaram sim 57, senhoras e senhores deputados. O voto não em branco, portanto, está aprovada a emenda número 1. Nesse momento, em votação, a emenda número 2. Sem... Só pedir. Quer que peça? Presidente, gostaria que o senhor pudesse ler o teor da emenda. Com todo prazer, essa presidência solicita o deputado Dorgal Andrada que possa proceder à leitura da emenda número 2 por solicitação do deputado Leleco Pimentel. Emenda número 2 ao projeto de lei complementar número 50 de 2020, segundo turno. Acrescenta-se ao artigo 16 o seguinte parágrafo 2º, transformando-se seu parágrafo único em primeiro. Parágrafo 2º. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale do Aço, de que trata esta lei complementar, será atualizado no prazo de até 2 anos. Sala de reuniões, 19 de novembro de 2024. Deputado Celinho Sintrocel, PCdoB. Obrigado, deputado Dorgal. Portanto, a presidência vai dar início à votação da emenda número 2. Em votação. Mais uma emenda ao projeto de lei complementar 50 de 2020 em votação aqui na Assembleia. Ela diz, esta emenda, que os municípios compatibilizarão seus planos diretores e a legislação urbanística com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado no prazo máximo de 2 anos a partir da conclusão da atualização.
Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Explicando melhor essa questão das emendas, quando a emenda é apresentada aqui no plenário em primeiro turno, a emenda volta para a comissão de mérito para receber um parecer sobre o conteúdo dessa emenda. No caso do segundo turno, não há a perspectiva disso acontecer. A emenda primeira ela precisa chegar acompanhada de acordo de líderes e ela é submetida à votação sem parecer, sem esse parecer da comissão de mérito do projeto. Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados, no voto não ou em branco, portanto está aprovado. Nesse momento, nós vamos votar a emenda número 3, sem parecer. Presidente, de igual forma, peço que proceda a leitura para que a gente tome conhecimento do inteiro teor da emenda. É regimental. A presidência solicita o deputado Dorgal Andrada, mais uma vez, que faça a leitura da emenda número 3. Emenda número 3 ao projeto de lei complementar número 50 de 2020. Acrescenta-se onde convier. Em aspas, em virtude do lapso temporal da aprovação do PDDI e as atualizações dos planos diretores municipais, até a primeira atualização do PDDI após sancionada esta lei, os planos diretores municipais serão a base de referência para os procedimentos de parcelamentos regionais. Sala de reuniões, 4 de dezembro de 2024. Deputado Tito Torres. Obrigado, deputado Dorgal Andrada. Deputado Leleco, eu vou conceder um pela ordem para Vossa Excelência, para que Vossa Excelência possa fazer a fala nesse momento. Presidente, eu agradeço profundamente. Gente, vejam só, o que é uma região metropolitana? Todos sabem. É um plano de desenvolvimento integrado que cuida de ser a norma para todos. Esta emenda diz que os planos diretores de cada município serão a lei enquanto o PDDI não for revisado. Ora, o PDDI já foi aprovado pelo Conselho, ou seja, um órgão colegiado, e, portanto, não carece e não pode dar a cada um dos prefeitos um hiato onde nós estamos apontando irregularidades, ilegalidades gravíssimas, inclusive instalação de empreendimento de alto padrão em cima de nascente e com problemas graves em relação até o licenciamento ambiental. Presidente, eu chamo a atenção para os deputados de que nós estamos destruindo a legislação que se construiu a custas de um grande debate do Fórum Nacional de Reforma Urbana, que chegou à promulgação da Lei do Estatuto da Cidade em 2001, que criou as regiões metropolitanas e que depois, com o Estatuto da Metrópole, estabeleceu que o PDDI deveria vir às casas legislativas estaduais para se transformar em lei. Portanto, eu atesto aqui para os deputados do perigo que esta emenda trazida ao plenário, primeiro ela desvirtua tudo do PDDI, individualiza a cada prefeito a tomada de decisão. Não precisa ter região metropolitana, se cada município, então, agora valesse do seu plano diretor. Eu te agradeço, presidente, mas é uma matéria que a gente estuda há muito tempo e a gente fica até com a eloquência para defender, pedir o voto não a esta emenda aos deputados. Obrigado, deputado Leleco. Eu vou dar o tratamento dessa emenda como se fosse um destaque, então, portanto, falou contra a emenda e passo o deputado Celim para falar a favor da emenda nesse momento, pela questão de ordem também, de forma breve. Presidente, por uma questão de ordem, eu só quero dar um esclarecimento e eu quero aqui dizer ao deputado Leleco que as duas primeiras emendas, ela tratou o seguinte, que o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, em 2 anos, terá que ser atualizado pela agência metropolitana. Porque o plano diretor ele foi construído e ele foi elaborado há mais de 10 anos. Então, a realidade de 10 anos não é a realidade de hoje. Então, em função disso, a emenda número 1 tratou da necessidade de atualização do PDDI. E, ao mesmo tempo, depois de atualizado, as prefeituras terão mais 2 anos para poder
também atualizar o seu plano diretor municipal. A terceira emenda do deputado Tito Torres, ela trata tão somente de que os planos diretores municipais, hoje aprovados em suas respectivas câmaras municipais, terão validade enquanto não houver a atualização do PDDI, para que as prefeituras não fiquem engessadas com as atividades, com as políticas públicas que estão programadas em cada município. Então, não há conflito e nós estamos aqui só querendo esse esclarecimento, mas o mais importante, que nós temos que sair daqui convicto que o PDDI é importante para o Vale do Aço, para Ipatinga, para Timóteo, Santana do Paraíso e para Coronel Fabriciano. Obrigado, deputado Celinho. Portanto, nesse momento, nós vamos colocar em votação a emenda número 3. Em votação. Esta emenda é de autoria do deputado Tito Torres, apresentada aqui em plenário, em segundo turno. Ela diz que até a primeira atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, após sancionar essa lei da região metropolitana do Vale do Aço, os planos diretores municipais devem ser a base de referência para os procedimentos de parcelamentos regionais. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Vemos aí divergências dentro da própria oposição, 2 deputados de oposição divergindo com relação a essa emenda. O deputado Aleco Pimentel questionando o fato de ter sido apresentada essa emenda de segundo turno, sendo que o texto base já tinha sido validado pelo Conselho Deliberativo, já tinha aprovado esse texto e as emendas de segundo turno, segundo ele, estariam mudando o teor do projeto. O líder de governo, o deputado João Magalhães, divergiu, dizendo que são só aprimoramentos, no que foi acompanhado do deputado da oposição, Celinho Sintrocel, autor do projeto. Votaram-se 46 senhoras e senhores deputados. Votaram não 4 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovada a emenda número 3. Discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar número 26 de 2023, do deputado professor Cleiton, que institui a Lei Rafaela Drummond, que prevê medidas de combate ao assédio moral no serviço público no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Na hora dos inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai dar início à votação desse projeto. Em votação. Está em votação nesse momento o projeto de lei do deputado professor Cleiton, que altera, na verdade, um projeto de lei complementar, que altera o Estatuto do Servidor Público Estadual para assegurar punição ao assédio moral no ambiente de trabalho. Ela foi apelidada de Lei Rafaela Drummond, em referência à policial que foi encontrada morta em casa em junho de 2023. Ela tinha denunciado episódios de assédio na delegacia onde trabalhava em Carandaí, na zona da Mata Mineira. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O texto em votação é um substitutivo, é um novo texto emitido aí pela Comissão de Constituição e Justiça. Ele altera o Estatuto do Servidor para incluir, entre as condutas vedadas, a prática do assédio moral. Além disso, conforme a nova redação, poderá ser aplicada a pena de demissão ao servidor que praticar atos que configurem assédio moral. Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados, ou voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 4.953 de 18, do deputado Carlos Henrique, que acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da lei número 22.620 de 27 de julho de 17, que trata das medidas de controle de proliferação de mosquitos transmissores de dengue e da outras providências. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, na hora dos inscritos, encerra essa discussão. Vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Está sendo votado agora no plenário o projeto de lei do deputado Carlos Henrique, que tramita já em segundo turno. Na forma original, esse projeto torna obrigatório o teste de Zika e chikungunya em todas as doações de sangue no Estado, modificando então uma lei de 2017, lei que trata de medidas de controle
da proliferação de mosquitos transmissores da dengue. Mas a proposta sofreu modificações durante a tramitação. Em votação. O texto que está sendo votado nesse segundo turno é o mesmo do primeiro, mas no primeiro turno, de fato, houve mudanças. Inclusive, ele foi aprovado na forma de um substitutivo número 3 da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que entendeu que a medida prevista aqui no projeto trazia despesas novas para os cofres públicos, o que é vedado pela legislação. Então, tivemos alterações e o texto passa a prever que esses estabelecimentos de doação disponibilizem ao doador informações sobre as condições básicas para a doação. Votaram sim 55 senhoras e senhores deputados, um voto não em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, projeto de lei 1312, de 19, do deputado Mauro Tramonte, que institui a campanha permanente de combate ao racismo nas escolas e eventos esportivos e culturais do Estado, cria o selo Minas pela Igualdade e dá outras providências. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Agora o plenário analisa o projeto de lei do deputado Mauro Tramonte, que, quando apresentou o projeto, pretendia, em síntese, instituir uma campanha permanente de combate ao racismo nas escolas, eventos esportivos e culturais do Estado. A proposta também sofreu mudanças durante a tramitação nas comissões de Direitos Humanos e Constituição e Justiça, e o texto novo trata da criação do selo Minas pela Igualdade, a ser conferido a empresas e escolas que adotarem práticas antirracistas. O texto em votação neste momento, em segundo turno, ele é o mesmo do primeiro turno, que teve essas alterações. A votação no primeiro turno acompanhou o entendimento, portanto, da Comissão de Direitos Humanos, prevendo aí apenas a criação, portanto, do selo Minas pela Igualdade e os critérios de concessão desse selo aqui para empresas e escolas públicas ou privadas que adotem práticas antirracistas. Votaram sim 52 senhoras e seus deputados, um voto não ou em branco. Está aprovado este projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 317 de 2023, a deputada Lourdes Falcão, que altera a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto, na hora dos inscritos, encerra essa discussão. Deputada Lúdia, Vossa Excelência quer encaminhar? Não, eu gostaria só que registrasse meu voto sim. Registra o voto sim, deputada Lúdia, no projeto anterior. Portanto, a presidência vai dar início à votação deste projeto. Em votação. Esse projeto insere um trecho num artigo de uma lei de 1975. A nova redação diz que o domicílio fiscal do contribuinte pode ser localizado em escritório compartilhado, os coworks, salvo incompatibilidade com a natureza da atividade empresarial desenvolvida. Presidente, a segunda chamada de votação. Em votação. A autora do projeto, a deputada Lourdes Falcão, que acabou de falar, inclusive, aqui no plenário, ela lembra que as atividades empresariais se adaptam de forma cada vez mais dinâmica ao mundo moderno e esse compartilhamento de escritórios é uma prática hoje entre as empresas. Por isso, a possibilidade de garantir que esses escritórios compartilhados possam ser usados aí como endereços fiscais, domicílios fiscais dessas empresas. Valeu. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Registra o voto sim, presidente, por favor. Isso foi sim, deputado Noraldino. Discussão em segundo turno, projeto de lei 1056, de 23, deputado Gustavo Aladares, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a áreas correspondentes ao município de Divinolândia de Minas. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, projeto, uma hora, dois inscritos, encerra essa discussão. Vamos dar início à votação do projeto. Em votação. Em votação agora, projeto de lei do deputado Gustavo Valadares, que é o atual secretário de governo aqui de Minas Gerais. O projeto de lei que trata, então, da alienação, na verdade, da desafetação de um trecho de rodovia para ser doado ao município de Divinolândia de Minas, no Vale do Rio Doce.
Então, essa desafetação aí de alguns trechos da rodovia, essas áreas integrarão o perímetro urbano do município de Divinolândia de Minas, destinando-se à implantação de via urbana. As áreas, elas ficam, se isso acontecer, se for referendada essa doação, ficam sob responsabilidade do município, a conservação dessas vias. Votaram sim 50, senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não, nenhum em branco, portanto está... Registro de voto sim, deputado Bim. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, projeto de lei 1292 de 23, o deputado Cássio Soares, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São João Batista do Glória a área correspondente. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Na hora 12 seguinte, encerra essa discussão. Vamos dar início à votação. Em votação. Mais um projeto de lei sobre desafetação de trecho de rodovia. Este propõe a desafetação de um trecho da rodovia MG 146, de 3,2 quilômetros. O Poder Executivo, de acordo com o projeto, fica então a doar ao município de São João Batista do Glória a área correspondente ao trecho da rodovia. Em votação. A Comissão de Constituição e Justiça, no seu parecer, ela ressaltou aqui que a transferência aí do trecho ao patrimônio do município de São João Batista do Glória não implica alteração na natureza jurídica dessa área, uma vez que vai continuar sendo inserida aí na comunidade como meio de passagem pública. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado o projeto. Registro voto sim, deputado professor Cleito, deputado João Júnior. Discussão em primeiro turno, projeto de lei 1132 de 23, deputado Ricardo Campos, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da linguiça, realizada no município de Ibiracatu. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, projeto. Não oradores inscritos, encerra-se a discussão. Vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Esse projeto de lei do deputado Ricardo Campos reconhece como de relevante interesse cultural a festa da linguiça em Ibiracatu, no norte de Minas. Segundo o autor, a festa da linguiça é uma expressão cultural que faz parte da identidade do município de Ibiracatu e da região. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Ainda segundo o autor, eventos culturais como este movimentam a economia local, atraindo visitantes, impulsionando o comércio local, gerando empregos temporários e estimulando a produção e venda de produtos regionais, principalmente a própria linguiça típica do município. Votaram sim 53 senhores e seus deputados, não houve voto não em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno, projeto de lei 1263, de 23, o deputado Eduardo Azevedo, que altera a lei 16.301, de 7 de agosto de 2006, que disciplina a criação de cães de raça, que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresenta em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Vamos dar início à votação do substitutivo número 2. Em votação. Esta proposta do deputado Eduardo Azevedo determina que, em condução por via pública e transporte de cão de determinadas raças, é obrigatória a utilização de focinheira e coleira, contendo nome, endereço e telefones de contato do proprietário do animal. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Texto em votação, substitutivo número 2 da Comissão de Segurança Pública, com mudanças importantes aqui no texto, determina que a condução e guarda do animal deve ser feita por maior de 18 anos. Também inclui entre as raças que devem observar a legislação o fila brasileiro, retira a palavra adoção do artigo com as proibições impostas aos tutores da raça, entre outros. Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação deste substitutivo,
Ficam prejudicados o 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno, projeto de lei. Registro voto sim, deputado Betim. Discussão em primeiro turno, projeto de lei número 1305, de 23, do deputado Zé Guilherme, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Veríssimo o imóvel que especifica. Na Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substituto número 1 que apresenta, a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto, na forma do substituto número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência retira de pauta este projeto pela ausência do autor. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 1429, de 23, deputado Zé Guilherme, que altera a lei 18.973, de 28 de junho de 2010, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaiandu o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substituto número 1 que apresenta, a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto, na forma do substituto número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Trata-se de um projeto, então, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaiandu, no sul de Minas, um imóvel. Esse imóvel, segundo esse projeto, vai passar a destinar-se ao funcionamento de serviços e ações de educação, meio ambiente, esporte, cultura, turismo e promoção da saúde. Primeira comissão a analisar o projeto, inclusive emitiu o substitutivo número 1 que está sendo votado, a Comissão de Constituição e Justiça, lembrou aqui que tanto a Prefeitura Municipal de Itaiandu quanto a Secretaria de Estado de Governo manifestaram concordância quanto à finalidade aqui desse projeto. Votaram sim 53 senhores e seus deputados, um voto não ou em branco. Registro voto sim, deputado Eli Tarquínio. Presidente. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Registra sim no projeto de lei 1263. Registra voto sim do deputado Dr. Giano, projeto 1263. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1515, de 23, do deputado Lucas Lasmar, que institui diretrizes para a estruturação da linha de cuidado em doenças respiratórias graves no âmbito do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1, que apresenta a Comissão de Fiscalização Financeira, opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da Comissão de Saúde. Em discussão o projeto. Na hora dos que se encerra essa discussão, vamos dar início à votação. Cadê? Em votação. O deputado Lucas Lasmar propõe nesse projeto a instituição de diretrizes para o cuidado de doenças respiratórias graves no âmbito do Sistema Único de Saúde aqui em Minas. Doenças como asma, fibrose cística, doença pulmonar obstrutiva crônica, entre outras. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Texto em votação, substitutivo número 1 da Comissão de Saúde. A comissão entendeu que o conteúdo original do projeto já está normatizado no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde e que a definição de linhas de cuidado deve ocorrer no âmbito local dentro do sistema de saúde. Mas, mesmo assim, referendou a importância dessa matéria aqui na Assembleia. Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados, o voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno, projeto de lei 1525, de 23, dos deputados Leonídio Bolsas e João Júnior, que altera a lei 13799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta. As Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto. Não oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Este projeto de lei foi ideia de dois deputados, Leonídio Bolsas e João Júnior. O objetivo dele é garantir equipe multiprofissional nos serviços de reabilitação e habilitação para o mercado de trabalho, ofertados pelas unidades de saúde para pessoas com deficiência. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Aqui também temos um substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, incluindo a necessidade de equipe multiprofissional
nesses serviços como diretriz da política estadual dos direitos da pessoa com deficiência. Votaram sim, 47, senhoras e senhores deputados, o voto não ou em branco, portanto está aprovado. Registro o voto sim, deputado Noraldino Júnior. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 1926 de 2023, a deputada Beatriz Cerqueira, que declara como patrimônio histórico e cultural do Estado a Capela de Nossa Senhora das Mercês no distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça e pela rejeição do projeto original. Em discussão o projeto, na hora dos inscritos encerra essa discussão, portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. De acordo com a deputada Beatriz Cerqueira, a construção da Capela de Nossa Senhora das Mercês, estimada ter ocorrido entre os anos de 1750 a 1815, se deu provavelmente seguida da criação da Irmandade das Mercês no povoado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Ainda segundo a autora, ela lembra que a igreja é situada em cota elevada do distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, atingida pelo rompimento da barragem de Fundão em 2015, que essa capela é um símbolo emblemático do rompimento da barragem de Fundão, controlada pelas mineradoras Samarco, Vale e BHP. Votaram sim, 54 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, está aprovado este projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 2.329 de 24, da deputada Lohana, que dispõe sobre diretrizes para a criação de política estadual de promoção de mulheres adultas e jovens em espaços de liderança. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresenta. Em discussão o projeto, na hora dos inscritos, encerra essa discussão. Vamos, portanto, dar início à votação do substitutivo número 2. Em votação. A ideia da deputada Lohana, autora desse projeto de lei, ao propor esse projeto, é incentivar a participação feminina nas tomadas de decisão com programas de mentoria, competições de oratória e outras atividades extracurriculares. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, substitutivo número 2 da Comissão dos Direitos da Mulher. Esse novo texto mantém o objetivo original da proposta, incluindo diretriz relativa a mulheres e jovens negras, visando combater os obstáculos estruturais que dificultam o acesso e permanência delas em cargos de decisão e liderança. Votaram sim, 48 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com aprovação deste substitutivo, ficam prejudicados o 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 2.995 de 24, do governador do Estado, que altera o anexo 2 da lei 22.415, de 16 de dezembro de 2016, que fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As comissões de Administração Pública e Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em discussão, não há oradores que encerram essa discussão. Vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Este projeto de lei, de autoria do governador Zema, altera uma outra lei de 2016 que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros. De acordo com a nota técnica do governo, as alterações propostas não afetam o quantitativo total de cargos do Corpo de Bombeiros. As mudanças são na distribuição do efetivo nos postos e graduações da corporação. A segunda chamada de votação. Em votação. Temos aqui um projeto que está sendo votado na sua forma original. O mesmo texto que chegou no governo e, portanto, não recebeu substitutivos em nenhuma das 3 comissões pelas quais ele passou. E está dizendo aqui no projeto que não há impacto financeiro, porque a remuneração dos postos compensam os criados aqui dos cargos já extintos. Sim, 48 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está
Aprovado este projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.238, de 2024, do governador do Estado, que dispõe sobre a prestação de assistência à saúde pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado e da outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos em... A presidência suspende os trabalhos por 2 minutos para avançarmos. Vamos então continuar acompanhando. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda dos deputados líderes dessa casa, Cássio Soares, Gustavo Santana, Ulisses Gomes, Carlos Henrique, Dr. Jean Freire, que receberam o número 1, juntamente com diversos outros deputadas e deputados que estão presentes na sessão neste momento. Portanto, como contém matéria nova, vem acompanhado de acordo de líderes. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, a emenda será submetida à votação independentemente de parecer. Portanto, antes de iniciarmos a votação, passo a palavra à deputada Beatriz Cerqueira para encaminhar este projeto. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas e boa tarde a todo mundo que está ocupando as galerias desse plenário. Eu me inscrevi para falar, para compartilhar as informações com vocês. E para a gente compreender o processo do início até agora, para a gente reafirmar algumas questões e compreender os fatos novos que acontecerão agora no plenário, que foi o que o presidente acabou de ler, que está recebendo uma emenda, que ela é de plenário, ou seja, ela foi apresentada agora, porque veio pelo acordo de líderes, que é a hipótese possível no segundo turno de votação. O projeto de lei, ele foi encaminhado aqui a essa Assembleia em abril desse ano. Quando o projeto foi encaminhado, nós do Bloco Democracia e Luta, imediatamente iniciamos as discussões do seu conteúdo. A primeira audiência pública sobre o projeto do IPSENG aconteceu ainda em abril, onde nós começamos a demonstrar que o que o governo está propondo não vai melhorar o IPSENG. Não vai melhorar. E ano que vem, nós vamos voltar a essas discussões, porque nós teremos condições de fazer um balanço de que não melhorou. Não vai devolver aos servidores aquilo que o governo está prometendo. Nós apresentamos 3 questões de ordem no plenário. A falta de impactos, de estudos demonstrando por que isso estava sendo proposto, a alteração de algo que a Assembleia havia derrubado no veto, que foi o direito dos aposentados pelo INSS continuarem no IPSENG, são os contratados temporariamente, e como que o projeto veio à casa sem posição do Conselho Deliberativo. Ao mesmo tempo, nós fomos ao Tribunal de Contas do Estado, em que nós solicitamos que fosse feita uma auditoria nas contas do IPSENG, porque não tem transparência, não é possível os servidores acompanharem a execução do orçamento do IPSENG e que, portanto, não tem base o que o governo argumenta desse déficit que precisa ter a alteração por meio desse projeto de lei. E também encaminhamos ao Ministério Público uma representação dizendo da lesão ao patrimônio público com a proposta da venda dos 6 imóveis pelo valor mínimo aí de R$ 46 milhões, todos os 6 imóveis. No segundo semestre,
Nós conseguimos realizar um debate público em novembro, com a participação de todos os sindicatos que estão aqui, e fizemos toda a obstrução a esse projeto, com todos os requerimentos, com toda a discussão de conteúdo. Acho que há uma questão que é importante, nós debatemos o conteúdo. Ao mesmo tempo, eu estou, desde 2023, realizando visitas técnicas ao Hospital do Ipseng, ao Centro de Especialidades Médicas, ao Centro Odontológico. Realizamos audiências públicas aqui, na perspectiva de fazer o diagnóstico e cobrar saídas. Um documento do Sinfasfisco, apresentado durante o debate público, demonstrou como a contribuição, os recursos do governo para o Ipseng foram reduzindo, se comparados ao aumento da receita corrente líquida. Ou seja, o governo Zema é o responsável pela situação em que o Ipseng se encontra nesse momento. Você tem um histórico de sucateamento do Ipseng. Isso foi demonstrado. Foi demonstrado também pelo estudo da subseção do DIEESE, do Sindiúti, que quem já custeia a maior parte do Ipseng são as pessoas aposentadas. Cada vez mais são as pessoas aposentadas, e nós sabemos que a base dessa pirâmide, ou seja, os mais baixos salários, estão pagando a conta cada vez mais alta em relação ao Ipseng. Todos os estudos foram apresentados, e sempre de forma transparente, direta, com acesso de toda a população. Nós trabalhamos para derrotar esse projeto. A nossa ideia, o que nós construímos, nós, sindicatos, nós, Bloco Democracia e Luta, era a derrota desse projeto quando ele fosse pautado aqui em primeiro turno. Não foi a realidade que se configurou. Nós tivemos uma votação de 43 a 20. E aí, no segundo turno, a votação de 43 a 20 demonstrou que o governo se organizou para levar esse projeto de lei até o final. Então, nesse segundo turno, o que nós fizemos? Quando eu falo nós, é nós, Bloco Democracia e Luta, com sindicatos presentes o tempo inteiro. Eu quero, antes de continuar a explicar, eu quero parabenizar vocês, porque não foi uma jornada fácil. As reuniões são marcadas em 24 horas, então você precisa se organizar rapidamente. Eu estou vendo aqui, tem muita gente que não é de Belo Horizonte, portanto é do interior, e tem que ter uma jornada para chegar aqui, ficar aqui, ir embora, chegar de madrugada na sua casa. Mas eu também estou vendo várias pessoas de Belo Horizonte aqui, sempre presentes, sempre atuando. Sindicato que representa os trabalhadores do meio ambiente chamou uma paralisação para o dia de hoje. Isso não é pouca coisa, não é? Então, eu quero dizer como vocês foram essenciais para que nós não perdêssemos o Ipseng e ele não fosse votado com a rapidez que o governo queria no primeiro semestre. Nós estamos num cenário de segundo turno, então, em que o que nós fizemos na comissão? Apresentamos emendas. Vamos ser francos, nós estamos na luta por redução de danos. Eu abro outro parêntese. Se a gente quiser um governo que valorize servidor público, tem que trocar o que está aí em 2026. Não, se nós continuarmos com governos que desrespeitam servidores públicos, aqui a gente só fica na redução de danos. Porque eu queria chamar uma observação aos colegas. Não veio um secretário de Estado apresentar o projeto do Ipseng para a gente. As audiências em que eu chamei a secretária de Planejamento e Gestão, o secretário de Governo, eles não aparecem para conversar com os deputados. Isso deveria ter nos indignado mais. A secretária de Planejamento e Gestão deveria ter vindo aqui apresentar os números. O secretário de Governo tinha que ter vindo aqui dialogar, no mínimo, com os deputados e as deputadas. Isso não aconteceu.
Nós não vamos ter governo que respeite servidor público até 2026. Então, em 2026, nós precisamos aprender a votar, não pela disputa ou polarização que nos colocam nela, mas pelo direito de sermos tratados com dignidade e ter serviço público de qualidade para a população. Porque, do contrário, gente, a nossa jornada aqui é redução de danos, é impedir que seja aprovado, é impedir o avanço de determinada matéria. Bem, eu quero compartilhar com vocês, então, o resultado da Comissão de Fiscalização Financeira, que foi um resultado importante, considerando o cenário de avanço do projeto. Os imóveis do IPSENG, o governo não terá autorização para vendê-los. Isso é importante por quê? Porque o Instituto, quando ele tem o seu patrimônio dilapidado, é o caminho do fim, é o que nós estamos denunciando com esse projeto. Se o Instituto, com o seu patrimônio, o governo vai vendendo, o que sobra depois? Só um planejamento e uma administração de um plano de saúde, desconsiderando o que é o IPSENG na vida dos servidores. Então, um ponto que vai, quando for votado, nós tiramos a autorização do governo para vender o patrimônio do IPSENG. Um segundo ponto, que atinge milhares de servidores, que são contratados temporariamente e que, quando aposentam pelo INSS, porque são contratados, perdem o direito de continuar o IPSENG. Não são poucos servidores que não estão se aposentando para não perderem o IPSENG. Na educação, eu sei que isso é uma realidade muito comum, mas eu tenho certeza que em outras categorias também. O governo tentou passar a perna na Assembleia, ao tentar retirar esse direito que nós conquistamos outro dia, que foi semestre passado, quando derrubamos um veto do governador. Nós mantivemos o direito dos aposentados pelo INSS contribuírem e continuarem no IPSENG. Isso foi resolvido lá na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A gente está chegando na etapa final de votação desse projeto. Então, eu estou encaminhando a votação. E a nossa posição e o meu encaminhamento vai ser contra o projeto de lei 2.238. Então, a votação que vai acontecer agora, nós vamos votar não ao projeto de lei 2.238, com um compromisso nosso de que cada ponto desse projeto, se aprovado, e a tendência é que seja aprovado, aqui não com os nossos votos, mas a tendência é que seja votado, nós vamos acompanhar cada vírgula. E muito mais rápido do que se imagina, nós vamos voltar aqui e dizer, nós avisamos, o que o governo prometeu, ele não entregou, porque o objetivo do governo não é melhorar o IPSENG. O objetivo do governo Zema é acabar com o IPSENG. Ele não conseguiu fazer isso de uma vez, mas o objetivo dele, ele continua com ele. Então, o nosso compromisso de continuar fazendo a defesa do Instituto, do nosso IPSENG. E nós vamos votar favorável a uma emenda que foi apresentada agora, de plenário, e que eu quero explicar para vocês o que eu entendi da emenda e vou compartilhar as informações. Porque a emenda, ela é uma redução de danos. Não torna o projeto do governo, não salva o projeto do governo, mas é uma redução de danos. Então, nós vamos votar contra o projeto, se aprovado, a tendência é que seja. Nós votaremos favoravelmente a emenda. Vão ser duas, né? São duas emendas, presidente? São duas emendas, deputada Beatriz. Votaremos... O tempo de Vossa Excelência finalizou. Termine também. Nós vamos votar favorável a duas emendas. Uma é essa que foi recebida aqui, e a outra foi uma correção de texto que nós já conferimos em relação aos aposentados do INSS. Então, é uma correção de texto. O que a emenda que foi apresentada aqui está propondo? Ela está... Hoje, você tem, em relação ao piso de R$ 60,00 e a taxa punitiva, que eu chamei, né? Das pessoas com mais de 59 anos, de 1,2, as pessoas que ganham um salário mínimo estão isentas dessas taxas, hoje. O que vai ser proposto, uma modificação, é uma mudança da regra dessa isenção, de 1 para 2 salários mínimos. A avaliação feita aqui é que tem um impacto nos mais baixos salários, que estão cada vez mais baixos, até porque
tem reajuste de salário mínimo que o Estado de Minas Gerais não acompanha. Então, a isenção é para 2 salários mínimos de quem mais de 59 anos, que não vai pagar a taxa de 1,2%. Depois, a isenção, que não existia no projeto original, para todos os dependentes com menos de 21 anos, que o governo colocou para eles pagarem, e a emenda está retirando, voltando essa isenção. A outra questão é em relação aos dependentes de 21 a 39 anos, que antes não existia essa regra, mas aqueles titulares que têm até 2 salários mínimos vai ter um limite, uma limitação, de acordo com a emenda, até limitado a R$90, de forma que esse grupo de 21 a 39 anos, daqueles titulares com menos de 2 salários mínimos, eles tenham aí esse teto por parte do governo, por parte do IPSENG em relação à cobrança. Por fim, além da própria retirada dos imóveis, além do direito dos aposentados pelo INSS continuarem no IPSENG, vai ter uma diminuição da taxa de 1,2% para 1%, para as pessoas com mais de 59 anos. Nós defendíamos que não tivesse cobrança nenhuma. Vocês sabem das nossas posições, porque elas são explícitas nas emendas que foram apresentadas. Mas, nesse momento, nós estamos numa rota de redução de danos. E é por isso, então, que nós vamos votar contra o projeto. E, se aprovado, vamos votar a favor dessa redução de danos, que depois será explicada melhor, gente. Eu quis dizer para vocês, porque eu acho muito ruim vocês que fazem a luta verem as votações sem ter acesso ao conteúdo e sem saber que, de fato, a gente está batalhando até o fim pela defesa do IPSENG. E o fim não é hoje, mas a responsabilidade de tudo que vier a mais no contra-cheque dos servidores a partir do ano que vem, essa responsabilidade tem o nome, Governo Zema, e é dele que nós vamos cobrar todas as responsabilidades. Eu agradeço, presidente, pela gentileza do tempo, mas acho que era importante explicar às pessoas a dinâmica. Obrigado, deputada Beatriz. Deputado Rodrigues, para encaminhar, e após a fala do deputado Rodrigues, nós vamos dar início à votação deste projeto. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, presidente, serei muito objetivo, até porque os servidores, a quem eu quero cumprimentar, que hoje ocupam as galerias mais uma vez da Assembleia, nessa luta combativa para evitar as atrocidades do governador Romeu Zema. Eu serei muito objetivo. Desde o primeiro momento em que esse projeto começou a tramitar nessa casa, eu percebi que ele era um pacote de crueldade contra o servidor. E eu vou repetir aqui algumas palavras que já disse lá na Comissão de Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária, agora recentemente com mais ênfase. O governador Romeu Zema escolheu os servidores como bode expiatório. Infelizmente, essa é a realidade. Vem passando os 6 anos de mandatos utilizando a Advocacia Geral do Estado para arrebentar com as carreiras de servidores. E esse projeto, esse pacote de crueldade, ele vai atingir de forma cruel exatamente quem ganha a menor faixa salarial. É muito difícil, doutor Eli Tarquínio. Vossa Excelência, que já está aqui por décadas trabalhando junto conosco, a gente vê um governo pegar o servidor para colocar o peso, o desgaste, tudo no contra-cheque do servidor. Quando a gente analisa a matéria, ele fala, olha, acima de 59 anos, é mais 1,2 a descontar do salário. E aí, doutor Eli, o senhor, com toda a experiência que o senhor tem, é médico, uma pessoa sensata, o senhor fala assim, olha, mas a partir de 59 que o cidadão começa a tomar um pouco mais de remédio, ele gasta mais.
é isso que o Zema está fazendo com esse projeto. E aí, para as famílias que têm filhos de 0 até 21 anos que não pagava, ele passou também a cobrar. E o piso, que era de R$ 34,00, ele não fez um escalonamento. Ele não fez 40, 45, 50, 60. Ele sai de 34 para 60. Se a gente observa os percentuais, doutor Eli, é quase 100% de aumento do piso e também do teto, que sai de R$ 285 para R$ 500. Então, assim, é algo estarrecedor. Por quê? Porque no próprio salário do governador Romeu Zema, dos secretários, dos seus adjuntos, que a casa votou, não com meu voto, eu votei contra 2 vezes o aumento de salário. Por quê? Porque o período alegado que o salário do governador, do seu secretariado, não tinha reposição da inflação, que era de 2007 a 2022, a inflação bateu em 147%. Mas aí, a conta do Zema é outra, porque a goela dele é outra. Aí eles deram 300% de aumento para uma inflação de 147%. Essa é a conta que, para o governador, é muito boa. Imagine o senhor que ele deixará o governo em 2026. E o aumento dado ainda vai recompor a inflação de um longo período para frente. Mas quando se trata do servidor, aí é sem piedade, sem dó. Eu vou pegar aquela pessoa que ganha R$ 2.500, R$ 3.000, R$ 4.000 e vou falar, olha, aquilo que você pagava 34, agora é 60. Você tem mais de 59 anos, você paga 3,2, vai pagar 1,2 a mais. E se o seu filho, você não pagava nada, de 0 a 21, agora paga outro montante. O que ele fez? Ele deu 300% para ele, para o vice-governador e o secretariado, para a Assembleia, ele mandou um projeto de 3%, parece a diferença até pequena, né, doutor Eli? É apenas 2 zeros, né? 300% para o governador, 3% para o servidor. A Assembleia pressionou, a Assembleia conseguiu mais 1%. Então, de 3,62 pulou para 4,62. Bom, o servidor teve 4,62 referente à inflação do ano passado. Quando ele pega e sai do piso de 34 para 60, a inflação que foi dada, o aumento é muito superior. É infinitas vezes superior. E coloca o servidor numa camisa de força. Então, a proposta que ele tinha de falar, eu vou melhorar a saúde do Ipseng, não é com recurso do Estado. E a saúde, doutor Eli, é um direito social. O senhor, mais do que ninguém, sabe disso como médico. É um direito social. Mas aí eu pergunto, onde está a parte do Estado? Que parte é essa? Que ele está depositando tudo no lombo, nas costas do servidor. E aqui eu falo, já disse aqui, isso afeta todos os servidores públicos civis do nosso Estado, mas eu direciono a minha fala agora para os agentes socioeducativos, para a Polícia Civil, está aqui o presidente, os diretores do Sindipol, está aqui diversos sindicatos da Polícia Penal, também se faz aqui presente, Jean Antônio está aqui presente com a sua diretoria. Imagine o senhor, um policial penal, um policial civil, recebe hoje, bruto, inicial de carreira, 5.332. Uma das emendas que eu coloquei aqui, e eu tentei aprovar lá, é para que a isenção alcançasse para quem bate no teto do regime geral de previdência social. Pelo menos a camada de servidores que ganham menos poderiam ser, não vou falar beneficiados, seriam menos prejudicados. Essa que é a fala. Não seriam beneficiados, seriam menos prejudicados. Imagine que o policial civil, que o policial penal, que o agente socioeducativo serão afetados diretamente por esse governo. Imagine que o professor, a professora, os nossos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, servidores administrativos que estão lá ralando dia e noite, vão pagar um preço mais alto, enquanto o governador escolhe os servidores
com esse pacote de crueldade. É algo assim inadmissível. O que eu fiz, doutor Eli? Quando eu fiz a leitura desse projeto, li, reli e vi o que estava sendo colocado, qual que era o cerne, eu disse, nós temos agora, como nós não temos a maioria para derrotar, porque o meu voto foi pela derrota do projeto, em primeiro turno, nas comissões, e vai ser aqui, o projeto principal, o meu voto é contra, porque isso prejudica diretamente as famílias dos servidores, porque bate diretamente no orçamento, pesa no orçamento. O que eu fiz? Olha, nós vamos apresentar emendas. Apresentei emenda 9, 10 e 11, de novo, lá na comissão, tentando aprová-las e reduzir os danos. Mas, infelizmente, nós fomos derrotados pela maioria da base do governo. Aqui o governo tem a maioria. E parece que, depois que eu falei tanto, doutor Eli, em redução de danos, que eu falei, olha, nós temos que pegar a parte dos servidores que ganham menos, a parte mais prejudicada, e nós temos que fazer algo minimamente. E eu quero aqui, viu, presidente, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar aqui os líderes que tiveram um pouquinho de sensibilidade, não foi o governo, porque esse governo não tem sensibilidade com o servidor nenhum, e essas duas emendas, elas na prática fazem a redução de danos. E principalmente, doutor Eli, não é o que eu queria que fosse o teto, que aí é 7 mil e poucos reais. Aí sim, nós faríamos justiça, mas não deu. Pelo menos agora a gente tem uma emenda que praticamente todo o plenário assinou, que atinge a faixa salarial de 2 salários mínimos, que é a forma da gente fazer a chamada redução de danos. Pelo menos isso, a casa nos ouviu, os líderes nos ouviram para que a gente faça redução de danos. Eu assinei a emenda e eu sei que ela será aprovada porque o conjunto de deputados e deputadas assinaram. É o máximo que a gente conseguiu pela sensibilidade dos deputados e deputadas. Se for esperar do Zema vai continuar tratando o servidor como escravo e deixando o servidor morrer à míngua. Obrigado, deputado Rodrigues. A presidência pede atenção ao plenário, deputadas, pois vamos dar início, nesse momento, à votação do substitutivo número 1, salvo emendas. Portanto, atenção aos parlamentares, pois vamos dar início, neste momento, à votação. Em votação. Agora são 4h07. O plenário da Assembleia começa agora a votação em segundo turno do projeto de lei do governador Romeu Zema, enviado pelo governador aqui da Assembleia, que trata do aumento, da mudança nos valores das alíquotas pagas pelos servidores estaduais ao IPSENG, pelos serviços de saúde do Instituto, matéria polêmica que não tem o apoio de deputados de oposição aqui na casa. Segunda chamada de votação. Em votação. Sob muito protesto aqui dos servidores presentes nas galerias, os deputados, portanto, votam em segundo turno esse projeto que muda aí os valores a serem pagos pelos servidores, beneficiários, pensionistas para assistência em saúde do IPSENG. É o texto está sendo votado agora, o substitutivo número 1, e na sequência teremos votação de emendas, inclusive emendas que foram apresentadas agora no plenário da Assembleia. Votaram sim 35 senhoras e senhores deputados, votaram não 25 senhoras e senhores deputados. Registre o voto não do deputado Eli Tarquínio. E o voto sim de Arlen Santiago. Registre o voto sim do deputado Arlen Santiago. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, salvo emendas. Neste momento, nós vamos dar início à votação das emendas. Nesse momento, a emenda número 1, sem parecer. Em votação. Foram 2 emendas apresentadas ao projeto aqui em plenário, recebidas aqui em plenário, por acordo de líderes. Uma dessas emendas estabelece que o aposentado também, depois de aposentado, ele pode optar por permanecer
com assistência à saúde prestada pelo IPSENG. Presidente. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os trabalhadores temporários que se aposentam, eles perdem a condição de assistidos ao do IPSENG Saúde. Então, a emenda está permitindo que os trabalhadores, os designados, né, temporários, que tenham perdido essa condição, possam manter o IPSENG Saúde mediante contribuição. Um pleito aqui da oposição, também de deputados contrários ao projeto, no que eles chamaram de redução de danos. Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não. Presidente, corrigir meu voto, por favor. Meu voto é sim. Voto, favor, alterar o voto do deputado Leleco de não para sim, por gentileza. Registrar o voto também no projeto. E registrar o voto não no projeto do deputado Leleco. Registrar o voto não no projeto Registrar o voto não do deputado Ricardo Campos também no projeto principal. E o voto não do deputado... Não no projeto... Deputado, por favor, no microfone para que a gente tenha organização. Não. Tá. Registrar o voto não no projeto e sim na emenda. Não no projeto e sim na emenda. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Nesse momento, em votação, a emenda número 2, sem parecer. Em votação. A outra emenda recebida aqui em plenário, o projeto do IPSENG, por acordo de líderes, determina que, caso o titular receba menos de 2 salários mínimos, a alíquota será de 3,2% para o titular e para cada dependente. Outra emenda que está sendo chamada por deputados de oposição como redução de danos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa emenda contém uma série de dispositivos negociados aí pela oposição, inclusive retomando a isenção para os filhos menores de 21 anos. Hoje eles são isentos, o projeto estava fazendo com que eles deixassem de ser isentos, está retomando essa isenção, também reduzindo a alíquota adicional para pessoas com mais de 59 anos de 1,2% para 1%, e essa questão dos menores de 2 salários mínimos, que não paguem também esse 1% adicional por idade. Esse aqui já votou? Que projeto é esse? Votaram sim 58 senhoras e senhores deputados, um voto não ou em branco, e o voto sim do deputado Eli Tarquini. Portanto, está aprovada a emenda número 2. A presidência agradece a todos os deputados e deputadas e passa a presidência, nesse momento, à deputada Leninha. Com a palavra para a declaração de voto, o deputado Leleco Pimentel. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel para a declaração de voto. Com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Os dois vão abrir comissão. Obrigado, deputado. Só um momento. Pela ordem, presidenta. Só registrar, presidente, eu estava em plenário e não registrei o voto sim ao projeto 2329 da deputada Lohana. Sim. Registre o voto sim da deputada Beatriz Cerqueira, no projeto da deputada Lohana. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa à terceira fase da ordem do dia, com a discussão e votação de pareceres de redação final.
Parecer de redação final do projeto de lei 4.953, de 2018, do deputado Carlos Henrique. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência para o deputado Bexi, que lerá a redação final de projeto de minha autoria. Parecer de redação final. Alô. Parecer de redação final para a Rede Lei 818/2023, da deputada Leninha. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência dos trabalhos à deputada Leninha. Parecer de redação final do projeto de lei 1.312/2019, do deputado Mauro Tramonte. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 2.215, de 2020, do deputado Dr. Paulo. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 3.253, de 2021, do deputado Gil Pereira. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 3.954, de 2022, da deputada Ana Paula Siqueira. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 4.050, de 2022, do deputado professor Wendel Mesquita. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 4.073, de 2022, do deputado Fábio Avelar. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 317, de 2023, da deputada Lúcia Falcão. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 747, de 2023, do deputado Duarte Bexi. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 755, de 2023, da deputada Nayara Rocha. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 1.319, de 2023, do deputado Dorgal Andrada. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 1.501, de 2023, do deputado Dr. Maurício. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 2.971, de 2024, do governador do Estado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 851, de 2023, da deputada Marli Ribeiro. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 1056, de 2023, do deputado Gustavo Valadares. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 5, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. Levanta-se a reunião. Agora são 4h19. Você acompanhou direto do plenário da Assembleia a reunião ordinária